você veio falar com o Tite e o Textor, né? Aí você, primeiro, você como botafoguense, você tá curtindo essa parada da SAF, o Textor aí? Como é que tá pra você? Cara, acho que qualquer coisa é melhor do que tava antes. Esse é o número 1, né? Mas, cara, assim, eu conversei com ele 2 horas, né? E eu acho que ele sempre tem, assim, eu sempre noto, em todas as entrevistas que ele dá, e comigo não foi diferente, ele tem uma preocupação muito grande de demonstrar que as intenções dele são boas. Ele está o tempo inteiro reiterando, né, isso, né, de que, poxa, parece que ele tem uma preocupação grande de falar para as pessoas, olha, não, sabe... Eu não sou o cara só de dinheiro. Eu tô aqui, poxa, eu tô aqui de verdade, não é fogo de palha, tal, o tempo inteiro falando isso. Mas o que eu gostei desse papo que eu tive com ele é porque eu queria entender um pouco mais, também até o fato de eu ser gringo, né, brasileiro, mas gringo, ajuda porque eu não tenho que falar só de Botafogo, né? Eu queria entender um pouco o que está por trás de tudo isso. E por que depois de 2 horas conversando com ele, eu entendi porque o Botafogo é tão importante. O Textor, ele quer transformar o Botafogo na melhor base do Brasil. E tem uma coisa que o futebol brasileiro tem de importância no recrutamento, ele quer criar uma rede internacional de recrutamento de talentos. E essa rede internacional é o Brasil, claro, porque, poxa, quantos amigos que vocês têm que jogavam bola pra caralho e que acabaram não jogando futebol? O Brasil, a gente esquece isso, né? Que é o maior produtor de talentos do mundo, mas a quantidade, assim... desperdiçado, né? De talento desperdiçado que não encontra... O Brasil, ele é, assim... Ele não é... Eu acho que nem 25% do potencial brasileiro é explorado, assim, pelos clubes, pelo futebol profissional, por olheiros. Né? Então, dentro disso, ele quer ampliar, né? Ele quer realmente ir... Por isso que essa preocupação dele com o time B, por exemplo, do Botafogo. Né? Ele quer ter realmente uma fábrica de talentos. E o Botafogo é muito importante para ele nesse sentido também, porque ele não está olhando só no talento brasileiro. Ele quer explorar os Estados Unidos através do Brasil. Isso é uma coisa que eu achei interessantíssimo que ele contou para mim. Ele tem essa teoria, essa é uma teoria, ele falando assim, ele tem uma teoria de que não pode ser que um país gigante como os Estados Unidos, com tanta imigração latina, que não tenha jogadores de futebol. Entendi. E aí, é por isso que o Botafogo, por isso que o Brasil é tão... É a chave do negócio, é estratégica para ele. Se não existir o Botafogo, ele não tem como fazer essa rede internacional. Porque, você para pensar, ele tem o time dele lá na 2ª divisão da Bélgica, que vai subir para a 1ª, Bélgica. Então, sei lá, um jogador que não serve, que já chegou, vai jogar na Bélgica. Tem um jogador, você vai ter Bélgica, você vai ter o Lyon na França, Crystal Palace na Premier, que é o auge, e você vai ter um time, ele vai comprar um time em Portugal. Ele vai comprar um time em Portugal. O Crystal Palace, mesmo, né, não estão lá essas coisas da Premier League, é mais do que o Lyon? Porque é a Premier League. A Premier League tá tão gigantesca assim. A Premier League é Premier League. Agora é francês, né? Vamos combinar. Não. Premier League é Premier League. Não tem nada igual. Tem nada igual. E ele vai comprar um clube em Portugal. Com a mesma filosofia. Vai comprar um clube em Portugal. Ele queria comprar o Benfica, não deu certo lá por causa da politicagem do Benfica. Ele tentou o Porto, ele ainda não desistiu do Porto, mas ele falou, quando eu falei com ele, ele falou que estava 3 meses já sem falar com o Porto. Ele falou, cara, eventualmente ele vai comprar um clube em Portugal, mesmo que seja um clube pequeno. Ele queria o Porto, ele queria um time grande em Portugal. Porque o time grande em Portugal abre para ele a Champions League. Sim. Né? Abre para ele um mercado gigante. Né? Mas o Botafogo para ele é fundamental por causa disso. Porque ele abre, assim, mas para isso o Botafogo precisa estar, no mínimo, na Sul-Americana. Por isso que é importante o Botafogo voltar a ganhar. Por isso é importante o Botafogo ser relevante. Porque as pessoas falam, o Botafogo então vai ser um time vendedor, os jogadores vão chegar dos Estados Unidos, vai sair daí da base, vai direto para a Europa. Eu falei assim, não, cara, o Botafogo precisa ganhar para esses jogadores entrarem na Europa. Sim. E ter visibilidade. Então, aí voltamos no círculo virtuoso. Né? É um pouco... E ele vai abrir as portas por todos os lados.
Né? E no fim das contas, o jogador do Botafogo, ele falou uma coisa, por exemplo, vai ser obrigatório na base do Botafogo aprender inglês. Maneiro. Todos os jogadores vão aprender a falar inglês. Todos. Vai ser obrigatório no Botafogo, na base do Botafogo. Esse maluco é foda mesmo, hein? E sabe o que é? Eu acho que sabe o que é o mais legal que ele falou, que eu acho que é muito bacana? Ele falou assim, olha, se o jogador de repente chega numa idade, não consegue subir pro time principal, não tem nível para de repente jogar na Europa, né? Nem, por exemplo, não tem nível nem para a Liga Belga, ele vai ter pelo menos um nível para ir para os Estados Unidos, conseguir uma bolsa numa universidade americana e estudar, sendo jogador de futebol. Porque o nível no sub-20 do Botafogo, brasileiro, é mais que suficiente para conseguir uma bolsa numa universidade americana. Então ele tem a escola dele que abre essa porta para o jogador brasileiro que de repente chega nos seus 20 anos, 21 anos e vê que ali, de repente, o futebol profissional não é o caminho dele, ele já pode buscar educação no sistema americano através de bolsa. Cara, É muito legal. Por isso, assim, essa entrevista, eu achei até engraçado porque que não tenha reverberado tanto. Porque eu acho que a galera o que quer saber é, pô, Matheus Nascimento vai renovar, vai não renovar, não sei o quê. Mas, cara, essa parte, pra mim, assim, da conexão Estados Unidos, Brasil, Europa, Nossa, essa visão empresarial aí é incrível. é gigante. Ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou assim, se eu conseguir, no caso, por exemplo, do Crystal Palace ou do Lyon, se eu conseguir encontrar, ele falou, se eu conseguir encontrar, através da minha rede, 11 jogadores que o Manchester City ou que o Paris Saint-Germain não conseguiram comprar, eu ganho do Manchester City e do Paris Saint-Germain. E ele acha que ele pode começar a conseguir isso em 2 ou 3 anos. pois é. É que, Tomara. assim, isso É muito legal, cara. É muito legal. Não, muito legal. E assim, essa coisa, né? Que você fala que isso não reverberou, e aí isso também é culpa da nossa mídia viciada, né? A nossa mídia viciada em clique, né? Ela não, assim, É claro. é o que vai gerar. Porque essa parada aí, cara, a gente já falou aqui algumas vezes, essa visão dos Estados Unidos, porque se você acompanha esporte dos Estados Unidos, nem que seja um pouco, você vê o quanto que o esporte lá é conectado com a educação. É um negócio assim. Exatamente. E aqui no Brasil, nem essa conexão passa A escolinha longe, do né? Textor, antes de ser escola de futebol, era uma escola. É. Ele fundou uma escola com a mulher dele, lá na Flórida, e aí, porque eles gostam de futebol, essa escola também virou uma academia de futebol. É, Né? E ele fazer essa conexão aqui é muito foda, né, cara? Porque é algo que já devia ter, né? Porque a gente sempre comenta isso. A gente falou até com a menina que é psicóloga do esporte, né? Falando do jogador que o cara se lesiona e acaba a carreira, né? E aqui no Brasil é assim, cara. O cara se lesionou com 24 anos, ele só sabia jogar futebol. Acabou, porque e aí? Lá não, todos eles têm um Plano B. um diploma, né? Porque eles são obrigados, a galera do basquete e tal, todo mundo É. tem que fazer faculdade junto, e a faculdade conecta com o esporte e tal. Isso é um negócio que seria muito foda, mas realmente eu não vi ninguém falar sobre isso. Eu achei muito interessante esse papo que eu tive com ele. E é legal a gente estar podendo falar aqui, que é uma plataforma grande que muita gente vai poder ver, porque eu achei interessante. Então, assim, o que eu acho do Textor? Eu acho que é genuína assim, essa paixão dele, porque, cara, ele não imaginava, ele falou, cara, não imaginava que eu ia chegar no aeroporto e ia ter... Pois é. E ele virou uma celebridade. Virou. E eu acho que ele tá curtindo também ser celebridade. Eu acho que ele tá gostando dessa história toda. E ele mesmo fala assim, cara, o Lyon, ele é sócio majoritário, né? Mas ele tem lá o Aulas, que é o presidente do clube, e tá um clube de estrutura altíssima, não sei o quê. No Crystal Palace, ele é co-owner, né? Então tem lá, poxa, a administração dele. Cara, o Botafogo Tudo dele, né? tudo dele. Ele teve que começar do zero. Não tem CT, não tinha treinador, não tem time, não tem nada. Ele vai ter que fazer tudo no Botafogo. Então, eu acho que esse tipo de assim, empreendimento para um cara como ele, que é um empreendedor nato, se vê, eu acho fantástico. E ele falou uma coisa que eu achei interessantíssimo. Ele acha que o futebol, como negócio, é pouco aproveitado. Tinha que gerar mais renda. E ele falou que, para ele, assim, ele acha que os clubes de futebol não conseguiram ainda encontrar uma forma de engajar com o torcedor, além do game day, né, do dia do jogo, e de merchandising. Isso é uma coisa que tem muito a ver. Quando a gente fala, o FaceBank, aquela empresa dele, né, do negócio, você vê, bota um símbolo do Botafogo na cara. Aquele lá é o que ele tem, assim, para brincar. Ele, por exemplo, ele tem um aplicativo que ele faz para L'Oréal, que, por exemplo, você chega
numa loja, você vê um batom, você quer testar essa cor do batom, né? E você coloca o QR Code nesse aplicativo da L'Oréal, e aí bota a tua cara, e aí você vê como é que fica esse batom na tua cara. E esse é um dos aplicativos com maior sucesso no mundo hoje. Né? Isso é o trabalho do Textor. Então, assim, e ele falou assim, para mim, o que eu quero, para mim nenhum negócio importa se não possa ser visto por mais de 1 bilhão de pessoas. Porra. Então, eu acho que o que ele tem alguma coisa aí, e eu não sei nem se ele muito bem sabe o que é. Uhum. Mas ele entende a importância de ter essa torcida do Botafogo, que é um time... Cara, no Brasil, o Brasil é um país gigante. Qualquer... por isso eu falo assim, por exemplo, na NFL, né, no Brasil que eu trabalho, qualquer esporte minoritário no Brasil já é maior que 2 países da Europa. Uhum. Então a torcida do Botafogo, cara, assim, para ele é um número de representação, assim, de massa e de potencial, porque ele tem a história do Botafogo gigante, o Botafogo voltando a ganhar e voltando a resgatar a história. Assim, pô, cara, é um produto muito fácil de vender. Então eu acho que ele nem tem noção do qual vai ser a importância como ele vai monetizar isso, mas ele sabe que ele tem esses torcedores, essa massa, né? Não chega a ser a massa flamenguista, né? Mas é muita gente, cara. E eu acho que ele entende isso, né? O usuário final, entre aspas. Né? Então eu acho que são várias coisas, por isso que eu tô falando assim, o que está por trás do projeto do Textor no Botafogo? Não, são várias coisas, não é uma coisa só. E eu acho que sim, é genuíno, eu acredito. Então o Textor provavelmente vai ser um dos que vai querer muito que essa liga aconteça, né? Ele fala o tempo inteiro da Premier League. Ele fala Premier League. Ele quer, claro, a profissionalização. Esse vai ser um grande mais... desafio pra ele, né? Entender a política dos clubes brasileiros não é mole, né? Porque, pô, lá na Premier League, todos os times têm dono, praticamente? Todos. Então, aí, porra, são empresários, né? Negociando a parada, todo mundo ficar rico e tal. Aí começar a lidar com política de clube é complexo, né? Ele vivenciou isso em Portugal, né? E ele fala assim, adoro o Benfica, mas odeio a política que existe dentro do Benfica. É assim.